is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que a bênção do Senhor possa alcançar os nossos corações nesta noite, enquanto o cultuamos, enquanto o adoramos, enquanto o buscamos em oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, o verso 33 até o verso 36, ele adora ao Senhor com a seguinte oração: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que você possa, neste culto, também render glórias a esse Deus soberano e exaltado. Que o teu coração também se prostre diante da grandeza de Deus e ofereça um culto que seja digno de quem Ele é. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ouvir a nossa oração em adoração, aceitar o nosso culto que lhe é oferecido como um sacrifício de cheiro suave. Que, portanto, o seu coração possa estar voltado para Deus e a Ele adorar nesses momentos. Quero te convidar a orar comigo e assim consagrar este culto ao Senhor. Deus, é com alegria em nossos corações que mais uma vez nós temos o privilégio de parar um tempo para te adorar, de parar um tempo para elevar a ti o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória. A ti pertence o poder, o domínio, hoje e para sempre. Senhor, portanto, nós te adoramos, nós buscamos ao Senhor, nós oferecemos a ti o nosso culto e também, ó Deus, queremos neste tempo estar em busca do Senhor pelas nossas necessidades, pelo nosso país, pelos nossos missionários, pelo teu povo, por aqueles, ó Deus, que estão distantes, afastados do Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, enlutados, por aqueles que estão também adoecidos fisicamente. Deus, que a tua bênção possa alcançá-los, que o Senhor, com a tua graça, possa realmente, ó Deus, derramar a esperança do Senhor em seus corações e que debaixo, ó Deus, do conforto, do consolo, do sustento, da direção do Senhor, possam caminhar cada dia. Nós oferecemos a ti o nosso culto, ó Deus, que reconhecemos ser algo que com alegria todos nós haveremos de oferecer. Então receba, Deus, o nosso culto, receba a nossa adoração, que a ti nós ofertamos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a
Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. E crer nos convida a tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Irmãos, no primeiro minuto da madrugada de ontem, Deus chamou para junto de si um dos seus soldados, valentes, corajosos, o missionário de Junta de Missões Nacionais, o pastor Selair Winverson. Ele era missionário em Cuiabá, estava enfermo e nessa madrugada de ontem Deus o chamou para perto de si. E eu queria convidar que você e eu possamos estar nesse momento clamando pelos nossos missionários. No caso dele, pelo que se consta, também ele foi acometido pelo vírus, esse Covid-19, e precisamos orar por sua esposa, por seus filhos, por seu genro, orar para que Deus conforte essa família, sustente, mantenha seus olhos fixos no Senhor, e seu chamado novamente renovado para que continuem sendo instrumentos de Deus para abençoar nessa obra de evangelismo. E outros tantos missionários que estão no campo, muitas vezes expostos, não só à enfermidade física, mas à perseguição por causa da sua profissão de fé. E neste momento nós vamos ter um tempo para orar pelos nossos missionários. Apesar de estarmos em campanha de missões estaduais, nós queremos orar pelos nossos missionários, pessoas, homens e mulheres de Deus que têm ouvido, atendido e cumprido o chamado do Senhor. E nós queremos convidar o Ramos, e ele estará nos conduzindo e orando conosco neste momento pelos nossos missionários. Boa noite, irmãos. Agora nós vamos ter um momento de oração em prol dos missionários que estão em todo o campo, por este Brasil afora, por este mundão afora aí. Não sabemos onde eles estão, o que estão passando, mas sabemos que estão fazendo a obra do Senhor. E missões, ela está no coração de Deus, e Deus quer almas. Apesar que a Bíblia fala que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Amém? Temos que trabalhar e fazer missões. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, Pai amado,
nesse momento que aqui estamos, diante da Tua face, Senhor Jesus, te pedindo a Tua misericórdia, Pai, pois somos carentes de Ti e sabemos que não é mérito de nossa parte, Pai. Mas nesse momento, Senhor, que aqui estamos diante de Ti, para te pedir a Tua misericórdia, a Tua proteção, Senhor, para todos os missionários, Senhor amado. Não importa de que denominação eles são, não importa que Ele está fazendo a obra em Teu nome, está buscando vidas, pregando, está ajudando aquelas pessoas que estão necessitadas, Senhor. E às vezes, Senhor Jesus, Tu sabe, por Teu amor, por esta obra tão maravilhosa, por esse dom tão maravilhoso que Tu tem dado a essas pessoas, a esses irmãos, alguns têm morrido, Senhor amado, têm sido flagelados, Senhor amado, têm sido até decapitados, porque por amor do Teu nome. Mas sabemos, Senhor, que o morrer contigo é ganho, mas o morrer sem Ti é perda. Pai amado, eu quero orar agora por todos os missionários da face da terra, pelos missionários, Senhor amado, que estão nas missões estaduais, nas missões mundiais, pela irmã que está lá na Turquia também, Jesus, o qual nós adotamos como nossa missionária e é serva Tua, pregando a palavra, Senhor. Guarda-nos de todo mal, da mão do homem iníquo, do homem perverso, Senhor, de todas essas doenças que agora já tinham, Senhor Jesus, dessa epidemia, Senhor amado, do coronavírus. Guarda, Senhor, nessa missão tão gratificante, porque não dizemos dolorosa, porque maior dor Tu sentiu ali na cruz do Calvário. E que o Senhor possa vir abençoar, Senhor, todos os missionários. Venha abençoar também o grupo de missões aqui na Igreja Batista da Esperança, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, guarda, Senhor, guarda todos nós, porque todos somos missionários para enviar a Tua palavra. Abençoa a vida do pastor, a vida da Tua igreja, a qual agora não está tendo atividades, Tu sabe, por força maior. Mas, Senhor amado, sabemos que Tu está guardando a nossa família, guarda a nossa casa, a nossa igreja, guarda todos os irmãos, todos os nossos familiares, Senhor. Livra, Senhor amado, desse mal que está aí no mundo. Guarda os missionários que estão mais expostos, Senhor, não só por essa doença, mas pelos perigos o qual os assola, Senhor. E sabemos que o inimigo, ele não dorme nem tosqueia, ele está sempre ungindo ao nosso redor para tirar as nossas vidas, principalmente daqueles, ó Pai, que estão aí no campo, realizando esse trabalho tão maravilhoso. Pai amado, abençoa a vida de cada um deles, é o que eu te peço, Senhor. Sei que eu não sou merecedor, Pai, de nada, e sei que de mim eu não tenho nada para oferecer a eles, mas sei que só o Senhor pode fazer isso, Pai. E é nesse momento, Senhor, é nessa hora que eu entrego e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, que um dia morreu ali na cruz do Calvário por nós, e também, Senhor Jesus, por Tu ter nos deixado este legado, Senhor amado, tão maravilhoso, de estar Te abençoando, este privilégio de servir a Ti, que não somos merecedores, não foi nós que Te escolheu, mas Tu que escolheu a nós, Senhor Jesus, pois sabemos que Tu é o grande Deus, é o Deus de todos os momentos, Senhor amado, é o Deus do hoje, é o Deus de ontem, é o Deus de sempre, e é por isso que nós Te pedimos, e é por isso que Te agradecemos agora, Jesus, em nome do Teu Filho amado, Senhor, que um dia morreu na cruz do Calvário por nós, Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, a vida desses missionários. Abençoa ricamente e que possamos voltar, Senhor amado, agora mais conscientes de que a Tua obra precisa ser pregada, precisa ser anunciada,
Precisamos, Senhor amado, arrebatar ovelhas para o teu rebanho, Jesus. E missões é a única maneira, Senhor, que tem, que possa, né, fazer isso. Por isso eu te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado. Amém, Jesus. Porque missões está no coração de Deus. Amém. Passada, nós meditamos sobre a intimidade na oração, usando como base o texto de Lucas capítulo 11, que é o mesmo texto que nós queremos também meditar hoje à noite, Lucas capítulo 11, versos 1 e o verso 2. Intimidade nós entendemos que é algo que nós precisamos desenvolver, é algo que nós precisamos trabalhar, é algo que nós precisamos buscar. É algo que envolve o meu comportamento para com Deus. E hoje nós gostaríamos de desenvolver nesta meditação algo sobre adoração. Quando eu adoro enquanto oro. Às vezes nós temos uma tendência natural de distinguir, de fazer distinto o conceito oração e adoração. Entendemos que oração é um ato, adoração é um outro ato. Mas o que nós gostaríamos de pensar hoje é que eu posso unir a oração e a adoração e adorar enquanto oro ou orar enquanto adoro.
Isso é possível, isso é natural, é um ato que nós podemos unir enquanto estamos nesta oferta de adoração e oração a Deus, nessa busca a Deus e ofertando enquanto buscamos a adoração. Quando eu penso em oração, eu normalmente penso exclusivamente ou quase exclusivamente em mim. Porque na minha oração, na grande parte da minha oração, ou em grande parte da minha oração, eu me envolvo mais em falar sobre mim, sobre os meus problemas, sobre as minhas aflições, sobre as minhas tribulações, sobre as minhas dificuldades, minhas desmotivações, as circunstâncias que envolvem a minha vida, tudo em torno de mim. A minha oração, ela é composta daquilo que diz respeito às minhas necessidades ou ao contexto que envolve a minha vida. E claro, em algum momento eu pego na minha oração e agradeço a Deus pelas bênçãos que Ele tem me concedido puramente pela graça dEle. Mas veja, praticamente, ou eu estou pedindo e falando sobre mim e os meus próprios problemas, ou eu estou agradecendo a Deus pelas bênçãos que eu recebi. As orações em que eu fui atendido, cujos pedidos eu fui atendido. Então, basicamente, eu faço da minha oração algo quase exclusivamente sobre mim. Enquanto que a adoração, para mim, ela normalmente leva a um sentido de cantar, de igreja. É quando eu vou à igreja, eu vou para adorar, culto. A adoração, ela leva consigo alguns contextos que não é tão abrangente quanto deveria ser. Porque se eu penso em culto, eu penso em momentos. Se eu penso em cantar, em louvar, e às vezes cantar e louvar parece ser a mesma coisa, mas cantar é algo natural, louvar já é algo mais concentrado, mais direcionado, porque aí eu estou louvando a Deus. Mas mesmo assim também é parte da minha vida, são momentos. É quando eu levanto com alegria, com vontade de cantar, então eu pego o meu aparelho, coloco músicas que engrandecem a Deus e canto junto, e para mim isso é adoração. Mas eu consigo entender que mesmo na oração, entendendo que a oração pode ser um ato de adoração, eu posso orar e adorar simultaneamente. Ou seja, enquanto eu oro, eu adoro, eu canto, eu celebro. Enquanto eu adoro, eu posso parar e falar com Deus. Colocar meu coração, abrir meu coração e falar com Deus. Então eu entendo que espiritualmente orar também é adorar e adorar também é orar. Eu consigo espiritualmente desenvolver na minha adoração a oração e na minha oração a adoração. É possível você, enquanto ora, sentir no coração o desejo de cantar uma música que te eleva diante de Deus, ou que te coloca diante de Deus. Então você pode parar e cantar. Mas eu quero te dizer que adoração não é só cantar, não é só louvar. Adoração, ela vai além disso. Adoração, no meu conceito, ela vai além de louvar, porque ela me leva a humilhar. É quando eu me humilho e exalto, enalteço, glorifico a Deus.
E isso eu posso fazer com palavras, além de cantar. Eu posso me prostrar, me humilhar, me reconhecer humilde e exaltar, e enaltecer e adorar a Deus com as minhas próprias palavras, com o meu coração envolvido nisso. O texto de Lucas, capítulo 11, o registro deste evangelho diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, se tratando de Jesus, obviamente, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Se você vai para Mateus capítulo 6, versos 9 e o verso 10, onde também Mateus registra este mesmo evento em que Jesus ele deixa uma oração modelo para os seus discípulos, Mateus ele registra da seguinte forma as palavras do Senhor Jesus: Pai nosso que estás no céu. Ele já eleva a Deus acima dessa condição humana. Ele já exalta a Deus, ele já enaltece Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, separado de toda essa condição humana, pecaminosa, santificado, santo é o teu nome. É um ato de reconhecer a santidade de um Deus imaculado, cujo pecado não tocou, não contaminou. Ele exalta o nome de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Então eu entendo que o reino é dele, em que ele é o rei. Portanto, ele é adorado e entronizado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração de exaltação. Isso é adoração. Enquanto ora, Jesus adora. Ele exalta a Deus na sua oração. Você vê que não está concentrado a necessidade de Jesus nessa oração e nem do contexto humano. Apesar de ele seguir dizendo do pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele vai falar da necessidade humana, mas não deixa de adorar, de exaltar, de enaltecer e engrandecer o nome de Deus. Então você entende que a oração de Jesus é um ato de adoração prioritariamente. Quando eu penso, e vou dar aqui uma definição pessoal, particular, sobre adoração e oração, eu penso que adorar na oração é quando você para de falar sobre você e o contexto em que você está envolvido e começa a falar sobre Deus e a sua grandeza. Quando você para de falar sobre você e o contexto em que você está envolvido e começa a falar sobre Deus e a sua grandeza. Isso, na minha concepção, é adorar em oração. É quando você desfoca o eu e foca Deus. Talvez a maior necessidade do nosso tempo seja pensar em Deus, seja pensar em adoração. Por conta das nossas necessidades, por conta do que acontece na nossa atual sociedade, por conta de tantas mortes, tristezas, o efeito dessa pandemia e tantos outros problemas da natureza humana caída e pecaminosa,
nós somos levados a pensar sobre nós, sobre os nossos problemas, sobre as nossas necessidades. E estamos deixando Deus um pouquinho de lado. E talvez o desafio seja, seja adorar a Deus. Talvez o desafio seja nos voltar para Deus. Mesmo diante das circunstâncias. Nos voltar para Deus. Nós talvez tenhamos que reaprender a orar. Reaprender a falar com Deus. Porque talvez nós aprendemos a falar com os homens, então lamentamos, choramos, reclamamos, murmuramos, maldizemos. E com algumas pessoas não, nós já buscamos ser mais lapidados naquilo que falamos. Talvez até por considerar a pessoa com quem falamos. Mas eu quero terminar essa meditação trazendo uma citação de Andrew Murray, em que ele diz: saber falar com Deus é mais importante do que saber falar aos homens. Então, quando você for falar com Deus, lembre-se que você está diante desse Deus exaltado, soberano, todo-poderoso. Lembre que você é pecador num contexto de pecados. Então é quando você pode se humilhar e exaltar aquele que já está exaltado. Adorar aquele que já está entronizado. Glorificar aquele que habita em glória. Adorar é quando você manifesta o seu conhecimento de Deus, de quem Ele é e dos seus atributos eternos. Então, meu querido, faça da sua oração adoração. Porque é quando Deus se compraz naquilo que você oferece a Ele, além de te ouvir naquilo que você clama por Ele. Então, que Deus te permita entender, compreender e aplicar na sua oração a adoração. Que assim o Senhor aplique aos nossos corações, através do seu Santo Espírito, a palavra dele nesta noite.
encerrar este culto deixando com você o Salmo 145, o verso 18, onde diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Eu sei que se você parou este momento para invocar ao Senhor, para buscar, para clamar, para chamar, para adorar, a palavra de Deus diz que o Senhor está perto de cada um de nós. Então o Senhor está contigo, assim como o Senhor está comigo. E que, portanto, a presença do Senhor, que nestes momentos se faz sentir, e como temos a certeza, não é restrita para momentos de culto, mas como o Senhor Jesus disse que todos os dias estaria conosco, que essa presença do Senhor possa ser algo diferenciado na sua vida, para que o Senhor seja glorificado, você seja abençoado e outras pessoas sejam edificadas a partir da tua vida e da presença do Senhor que seja refletida em você. Que assim o Senhor nos abençoe e nos conceda um final de semana agraciado pelas bênçãos daquele que cuida de nós. Quero te convidar a orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Muito obrigado, bom Deus, pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela bênção de termos estes momentos de culto, de adoração, onde podemos, ó Deus, ouvir a tua palavra, cantar louvores ao teu nome, te exaltar e te engrandecer, além de buscar, Deus, a tua bênção e além, é claro, ó Senhor, de oferecer a ti o nosso culto. Reconhecemos que tu és digno, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Então, portanto, ó nosso Deus, Todo-Poderoso, exaltado e engrandecido, que seja o Senhor a receber a nossa adoração, abençoando nossas vidas e aplicando a tua palavra ao nosso coração. Deus, abençoe-nos nestes últimos dias dessa semana, que sejam dias também em que possamos buscar ao Senhor, te adorar pelo que tu és, ó Deus, pela tua grandeza e pelo teu eterno poder. Que seja também, ó Deus, no final de semana onde possamos realmente ser abençoados, possamos caminhar debaixo da sombra do Altíssimo, possamos descansar nos cuidados, nas provisões, no sustento de um Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A ti, portanto, ó Senhor, elevamos o nosso culto, a ti elevamos a nossa gratidão e a ti, ó Deus, buscamos em oração, porque só o Senhor é Deus que ouve orações. Aceite, portanto, a nossa gratidão, ó Deus, abençoa-nos nesses dias e que possamos, debaixo do teu cuidado, também compartilhar do Senhor a outras pessoas. É a nossa oração que a ti dirigimos, gratos e confiados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. This is amazing.